Tá. E agora como é que eu faço para ter o trimestre? Aqui é 12, vou escrever aqui trimestre, vou escrever aqui manualmente trimestre 4 e vou chegar aqui, por exemplo, sei lá, escrever trimestre mês 5 que é maio, se eu não me engano, é trimestre 2 por exemplo. Eu não vou estar a fazer isso. Por quê? Porque imagina se eu tiver mil linhas, amigo. Então, Ju, por que as fórmulas são importantes? As fórmulas são importantes porque elas me permitem otimizar o meu tempo, todo aquele trabalho que eu estou. Anota isso. Sempre que você perder muito tempo a fazer um trabalho no Excel, alguma coisa está errada. Tem que existir alguma fórmula ou alguma outra técnica. Claro que a fórmula não é a única técnica, existem várias outras técnicas, mas tem que existir alguma técnica que você pode aplicar para deixar esse trabalho mais no automático. Para o computador fazer o trabalho difícil, não você fazer o trabalho difícil. E isso vai te dar liberdade de tempo. Para quê? Para cuidar do seu crescimento profissional. Ok? Então vamos lá. Ju, aqui você sabia que tinha que usar a fórmula MAF, por exemplo. Que fórmula você vai usar para descobrir o trimestre? Eu vou te entregar o segredo agora, anota aí, vou te entregar o segredo. E isso também é uma das coisas que você tem que anotar. Como descobrir a fórmula que tem que ser usada. Como vários profissionais, vários amadores se perdem. Como descobrir a fórmula que tem que ser usada. Vou te entregar a chave. O segredo está aqui. Fala como é que você tem que fazer. E ao falar, a fala vai revelar a fórmula que você tem que usar. Vou te dar um exemplo. Como é que eu faço para descobrir o trimestre aqui? Para descobrir o trimestre eu faço o seguinte, eu comparo. Se o mês for menor ou igual a 3, significa que é primeiro trimestre, é trimestre 1. Se o mês for menor ou igual a 6, significa que é segundo trimestre, é trimestre 6. É trimestre 2, desculpa. Se o mês for menor ou igual a 9, é trimestre 3, é terceiro trimestre. Se o mês for menor ou igual a 12, mas maior que 9, né? É quarto trimestre, é o último trimestre do ano, é trimestre 4. O que a minha fala revelou? A minha fala disse assim, se o trimestre, se, existe uma forma aqui no Excel que é a fórmula se. Sempre que você falar se, significa que você tem que usar uma fórmula lógica. Aqui eu queria um mês, significa que tem que usar uma forma de manipulação de data. Jogo, qual é o mês? Fórmula de data. Se o mês for trimestre, fórmula lógica. Então tudo aqui no Excel tem uma lógica. Esse conjunto de lógicas eu chamo de gramática do Excel. Então se você dominar, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, gramática do Excel, né? Inclusive se você dominar essa gramática do Excel, o que vai acontecer? Você já não vai precisar memorizar nada. Você vai poder usar o que você quiser aqui. Então vamos lá fazer essa fórmula juntos. Está aqui, igual, sempre começa com igual. O nome da fórmula, se, abriu parênteses. Onde é que a maioria dos profissionais se perde? É na interpretação dessas variáveis. Eu vou começar a interpretar essas variáveis e você vai ver a mágica acontecer aqui. Qual é o teste lógico? Está aqui, está negrito. Aqui onde está negrito é a variável que você tem que preencher. Qual é o teste lógico? Se este for menor ou igual a 3, eu tenho que colocar, já coloquei o teste lógico. O que eu tenho que colocar a seguir? Tenho que colocar uma vírgula. Jogo, como é que você sabe? Porque aqui está escrito vírgula. Se aqui tiver escrito ponto e vírgula, significa que eu teria colocado ponto e vírgula. Inclusive, talvez no seu computador é ponto e vírgula. Eu sei que no meu computador é vírgula. Por quê? Porque eu estou a interpretar. Onde é que a maioria dos profissionais se perdem? Eles tentam memorizar. Amigo, anota aí. Não precisa memorizar nada no Excel. Você só tem que interpretar. Você só tem que conhecer a gramática. Então está aqui, coloquei vírgula. Depois ele diz assim, valor se for verdade. Como assim valor se for verdade? Se realmente este mês for menor ou igual a 3, o que tem que acontecer? Tem que estar escrito trimestre 1. Por quê? Porque se o mês for ou janeiro, ou fevereiro, ou março, então é primeiro trimestre. Vírgula. Aqui onde está vírgula, eu tinha que ter valor se essa condição não for verdadeira. Ou seja, se não for menor que 3, então que trimestre é? Eu não consigo saber se eu não verificar de novo. Então aqui está o segundo segredo. Dentro do Excel, você tem que saber combinar fórmulas. Anota aí, a combinação de fórmulas é imprescindível para eu me tornar expert em Excel, para eu fazer um trabalho diferenciado, para meu chefe me notar e parar de me ignorar. Amigo, ainda não começamos a falar de gráfico. Nessa aula vamos fazer gráfico dinâmico, vamos fazer gráfico de dançar aqui. Com o que eu estou te entregar, somente com isso que eu estou te entregar nessa aula é suficiente para você começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. E as pessoas não conseguirem te ignorar. Só que tem um porém.
Você não consegue fazer esse gráfico, você não consegue entregar esse resultado sem você dominar fórmulas. Então, uma das coisas é combinação de fórmulas, interpretação de fórmulas, interpretação dessa gramática. Vou fechar parênteses aqui, por exemplo. Está aqui. Aqui dentro, vou fazer if de novo. Vou abrir e fechar parênteses. Vou te entregar um segredo aqui sobre a interpretação dessa gramática aqui. Está a ver aqui dentro do Excel? Deixa eu afastar isso aqui. Aqui dentro do Excel, quando você está a combinar formas, por que muita gente se baralha na combinação de formas? Porque elas não conseguem interpretar essas variáveis e elas não conseguem interpretar aqui, por exemplo, o jogo de cores. Veja só, esse parênteses aqui está preto e esse está preto. Por quê? Porque este parênteses fecha nesse if. Esse parênteses está vermelho por quê? Porque ele fecha neste if. Veja só que engraçado, o Excel fala, você só precisa saber interpretar. Então aqui está, se este for menor ou igual a 6, vai ser trimestre 2. Se não, vou fazer um outro if. Veja só que engraçado, esse segundo if, esse parênteses agora tem uma segunda cor, ele lá, está aqui, este vermelho fecha aqui, este preto fecha aqui. Como é que eu vou me explica como é que eu vou me baralhar, sendo que eu estou a conseguir interpretar? Você consegue perceber que não tem a ver com ser inteligente, tem a ver com saber interpretar, tem a ver com conhecer a gramática do Excel. Quando você conhece essa gramática, você começa a brilhar no mercado de trabalho. Porque você começa a fazer um trabalho diferenciado que poucos profissionais sabem fazer. Está aqui, se este mês for menor ou igual a 9, então trimestre, vamos lá, trimestre 3. Se não é menor que 3, não é menor que 6, não é menor que 9, então é trimestre 4. Simples assim. Enter, está aqui. Mas a fórmula toda está fácil de interpretar porque esse fecha aqui, esta cor fecha aqui, vermelho fecha aqui, este preto fecha aqui. Eu consigo interpretar. Este azul aqui é 2, essa célula está aqui azul com azul. Está tudo alinhado. Então daqui eu só preciso arrastar. Imagina se eu não soubesse fazer fórmula. Quanto tempo eu faria para escrever cada um dos trimestres? Mas aqui eu já tenho. Eu já sei que mês 3 é trimestre 1, mês 10 é trimestre 4, mês 7 é trimestre 3, está tudo pronto.